Nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar qual é a melhor abertura para enfrentar os seus adversários com menos de 1.500 de rating. Essa é uma abertura simples de ser jogada e que, especialmente nessa faixa de rating, os adversários cometem várias imprecisões logo nos primeiros lances da abertura. Então bora lá, bora conhecer essa abertura que você vai usar de brancas, começando com o lance 1 E4, então E5, que é o lance mais jogado, especialmente pelos jogadores abaixo de 2.000, então cavalo F3, cavalo C6, e agora vem um lance importante que nós vamos levar para a posição inicial dessa variante, que é o lance cavalo C3. O simples cavalo C3, ele quer levar para a abertura dos 4 cavalos, que é uma abertura bem interessante de ser jogada, uma abertura que eu já utilizei várias vezes, não só em partidas online, mas em partidas de torneio também, e que depois do lance cavalo C3, as pretas já devem tomar alguns cuidados. Parece um lance inofensivo, um lance simples de desenvolvimento, mas por incrível que pareça, nesse momento as pretas já cometem algumas imprecisões. O lance mais natural de ser feito, o lance mais forte, é o lance cavalo F6, que aí sim nós chegamos na posição inicial da abertura dos 4 cavalos. Mas muitos jogadores fazem aqui o lance bispo C5. E esse lance já é uma imprecisão, já é um erro na abertura. Parece um lance tão natural de desenvolvimento, tirar o bispo para C5, pressionando F2. Especialmente pensando em posições de uma abertura italiana, os jogadores de pretas estão muito acostumados a fazer esse lance. Mas por que o lance bispo C5 é um erro já nessa abertura? Porque as pretas, depois desse lance, levam um golpe temático. Eu quero que você preste bastante atenção agora nesse golpe, que você vai acabar usando ele em muitas das suas partidas, que é um lance cavalo toma E5. E cavalo toma E5 é um lance muito forte na posição, porque depois de cavalo por E5, as brancas já podem jogar D4 garfo, recuperando assim a peça e conquistando uma vantagem muito grande na posição. Vale a pena ver aqui que bispo por F2, ao invés de cavalo por E5, é um lance que não é bom, porque apesar de recuperar um peão, as brancas ficam com forte centro e ainda o par de bispos. E apesar do rei ele estar exposto agora, não tem como o preto aproveitar. Não tem cavalo G4, que simplesmente tem dama por G4, e se cavalo G6, é possível responder com bispo D3, e as brancas podem fazer uma espécie de um roque artificial, jogando com torre F1 e rei G1, e mantendo assim uma vantagem muito grande graças ao centro e o par de bispos. Sendo assim, depois do lance bispo C5, cavalo E5, as pretas podem responder com cavalo E5, só que agora vem D4 garfo, atacando assim as duas peças ao mesmo tempo. Se bispo toma, dama toma D4, e o branco tem uma vantagem no desenvolvimento e o par de bispos, uma posição já bem delicada de jogar de pretas. Por exemplo, depois de D6, bispo F4, o preto está praticamente obrigado a responder com F6, que é aquele lance feio de fazer, que já tira a casa natural do cavalo, vai deixar o rei vulnerável também, e as brancas possuem uma grande vantagem nessa posição. Bom, então voltando, depois de D4, as pretas teriam que jogar com bispo D6, e agora é possível recuperar a peça e desenvolver o bispo para D3. E o detalhe da posição é que o bispo em E5 ele ainda vai perder tempos e o branco ele está melhor desenvolvido. Por exemplo, a partida poderia seguir com cavalo F6, roque, roque e agora F4, já atacando esse bispo de E5. E por exemplo, depois de um lance como o bispo toma C3, B toma C3, D6, nós chegamos a uma posição onde o preto ele não tem assim nenhuma debilidade na posição, só que o branco ele tem uma grande vantagem, que é a vantagem de ter o centro e o par de bispos. E aqui um conceito importante, viu? Numa posição aberta como essa, o par de bispos ele é muito forte. E aí você deve buscar abrir ainda mais a posição. Um exemplo bem ilustrativo disso seria o branco jogando com E5. Porque depois de D5, F5, por exemplo, cavalo D5, as brancas já podem jogar dama H5.
E todas as peças estão participando do ataque agora. O par de bispos, ele cria um ataque irresistível na ala do rei. Por exemplo, depois de G6, dama H6 e debilitou consideravelmente as casas pretas. Já tem ideias agora como C4, expulsando um cavalo, bispo G5 e bispo F6. E logo o branco vai conseguir dar mate pelas essas casas pretas. Bom, então aqui dá para ver alguns perigos que podem surgir na posição depois do lance bispo C5. Por isso que as pretas devem jogar com o cavalo F6, é o lance mais preciso. E agora nós chegamos na posição inicial da abertura dos 4 cavalos, que é a variante que eu recomendo você testar aí nas suas partidas. Agora eu quero te mostrar quais são as principais respostas das pretas, né? O que acontece nessa posição. Primeiro, depois do lance cavalo F6, a minha recomendação é que você jogue bispo B5. Por que bispo B5? Depois desse lance, existe agora uma pressão no peão de E5, algo muito semelhante com o que acontece na abertura Ruy Lopes. Porque em muitas das posições, as brancas vão poder tomar esse cavalo de C6 e ganhar o peão de E5. Então essa é uma ameaça que já surgiu na posição. E muitos jogadores de pretas respondem agora com o lance D6. Que parece tudo bem, você joga ali D6, defende o peão de E5, não tem mais que se preocupar com esse problema. Só que esse lance tão natural, ele é um lance muito passivo, porque agora o bispo de F8 ele fica preso dentro da cadeia de peões. E as brancas já podem aproveitar fazendo D4, que ataca o centro e ganha mais espaço, já está com ameaças de D por E5 ou então D5. Por exemplo, a partida poderia seguir com ED4, cavalo D4, bispo D7 defendendo C6, roque, e agora, por exemplo, cavalo D4 buscando trocas de peças. Por quê? Por que esse lance? Porque as pretas possuem menos espaço na posição. Então faz sentido buscar trocas de peça. Então, por exemplo, cavalo D4, bispo D7, dama D7, dama D4, bispo E7. E depois de torre D1, o preto já tem um problema para resolver, que não é possível rocar, que tem a ameaça de E5. E não dá para tomar em E5, que simplesmente está caindo a dama em D7, vai cair uma peça inteira. Essa é a ideia do último lance das brancas, o torre D1, que está com ideias de E5. E se jogar dama E6, tirando a dama dali, para não ter mais o tema de E5, leva cavalo D5, já atacando C7 e ainda tendo temas em G7, por exemplo, depois das trocas em D5, torre E1, o preto já tem um problema do rei no centro, não consegue rocar direito, o branco já tem uma grande vantagem na posição. Então, o lance D6 é um lance possível, porém um lance muito passivo na posição. Então, vamos ver agora alternativas um pouco mais ativas do que o D6. Um lance que vem à mente, novamente, é o bispo C5, que é a casa mais ativa para desenvolver o bispo. Só que agora você já conhece um tema tático da posição que você pode usar. E como eu sempre mostro e ensino para os meus alunos do Chessflix, os temas eles sempre se repetem. Os padrões típicos das aberturas, os temas táticos, as manobras, sempre vão se repetir. E aqui dá para ver isso. Depois de bispo C5, um padrão tático da posição é esse sacrifício do cavalo em E5. Porque depois de cavalo E5, dá para responder com D4, atacando as duas peças ao mesmo tempo. Por exemplo, depois de D4, as pretas possuem algumas alternativas. Tomar em D4, dama D4 já não é uma opção, o branco fica com muita vantagem, par de bispos, está ganhando tempos em cima das peças com E5, então já não é uma boa. Outra possibilidade seria bispo B4, que também não é bom, porque, por exemplo, depois de D5, cavalo E4, dama F3, já ataca no cavalo, o cavalo de E4, cavalo C3, BC3, bispo C5, e você pode perceber que as pretas perderam muitos tempos com as peças, né? O cavalo veio para E4, C3, o bispo estava mexendo de novo, e agora o branco já pode fazer dama G3, atacando o ponto vulnerável G7, que não tem mais o bispo para defender. Se agora rocar, já tem bispo H6, que está ganhando uma qualidade, vai ter que jogar G6, e pode jogar bispo F8, já ganhando material. Por exemplo, se jogar G6 primeiro, da mesma forma enfraquece muito as casas pretas e o ataque das brancas vai chegar. Por exemplo, bispo G5, bispo E7, bispo H6, torre E8, F4, e o ataque das brancas é irresistível de novo, tá chegando aqui F5 já, e as pretas mal conseguiram desenvolver as peças ali na ala da dama. Então o preto já tá numa posição que praticamente perdido, o ataque tá chegando muito rápido.
Voltando então, olha como que essa posição ela é cheia de veneno, né? Se o preto ele comete ali uma imprecisão, ele já pode cair numa posição perdida. Então bispo D6 é um lance mais forte, e agora ao invés de recuperar a peça imediatamente, o branco deve jogar com F4, assim criando a ameaça de recuperar a peça, já dando um garfo, ganhando mais uma peça. E esse é um momento decisivo para as pretas. Essa é uma posição que eu já joguei em partidas de torneio, eu lembro de ter jogado essa mesma posição em um Continental em 2015 talvez, enfrentando um Mestre Feed, que tem ali seus 2.300 de rating feed, e aqui depois de F4 ele já cometeu um erro na posição que leva o preto para uma posição muito ruim. Ele jogou o lance cavalo G6. E o que acontece depois desse cavalo G6? Eu faço E5, garfo, já recuperando a peça. Por exemplo, bispo B4, peão toma, dama toma, já recuperei a peça, o material está equilibrado. Só que agora, depois de roque, eu já tenho uma ameaça imediata de jogar cavalo D5. Então ele jogou bispo toma C3, eliminando essa ameaça. B toma C3, roque, e o grande ponto dessa posição é que com o cavalo em G6, agora eu posso fazer F5, já abrindo a diagonal para o meu bispo de C1 e ganhando um tempo em cima do cavalo dele. A partida seguiu com o cavalo E7, mas depois de dama H5, o preto já está numa posição de abandono, porque eu estou jogando com bispo G5 e F6. Então olha só, aqui é o lance 13 da partida e o preto já pode abandonar, porque vai chegar um ataque muito forte ali na posição. E logo acabou caindo uma peça até no meu adversário. Então, nesse momento em que faz o F4, a melhor resposta é cavalo C6. Por exemplo, E5, bispo B4. E aqui é possível duas opções. Eu vou te mostrar uma ideia que é simples e a outra ideia se você quiser jogar a posição de um jeito mais selvagem ali, né? Então, por exemplo, a ideia simples seria jogando tomando em F6, dama F6, A3, bispo toma, peão toma. E quando D5, o simples roque, ameaçou F5, então o preto tem que jogar bispo F5. Só que agora, depois de torre 1, bispo E4, bispo D3, o preto ele vai acabar tendo que sacrificar um peão, ou rocando pequeno, ou então rocando grande, sacrificando o peão de E4, e leva para uma posição que tem mais ou menos um equilíbrio, uma posição talvez um pouquinho melhor para as brancas, porque o branco tem esse peão a mais, só que o preto ele tem uma certa compensação. Agora, a outra alternativa, que inclusive tem uma novidade que eu vou te mostrar agora, ela surge depois de bispo B4 e roque. As brancas não recuperam a peça imediatamente, e o branco vai jogar agora com uma peça a menos. Por exemplo, bispo toma, peão toma e agora cavalo E4. E essa seria a posição crítica, onde o branco tem uma vantagem de espaço muito grande por conta do centro, par de bispos e um melhor desenvolvimento. E o preto ele tem uma peça a mais, só que por enquanto as pretas não conseguem usar essa peça a mais. Então, por exemplo, depois do cavalo E4, a ideia seria fazer o F5, que é uma novidade já nessa posição. Então, é uma posição pouco explorada já, então seu adversário com certeza vai estar encontrando os lances por aqui. A ideia do F5 é ter as ideias de F6, e dama G4 é um tema bem típico, já atacando um cavalo e atacando G7 ao mesmo tempo. Por exemplo, se cavalo C3, dama G4 é muito forte, já atacando G7, e roque não é possível por conta de bispo H6, e o ataque já é decisivo na posição. Por exemplo, G6, peão toma, se tomar de H já vem torre F7, e essa é uma posição onde tá tomando mate já nos próximos lances. Então aqui já dá para ver alguns perigos da posição. E depois de F5, mais uma variante aqui para ilustrar. Depois de F5, se atrasar um pouco o roque para não levar as ideias de F6, porque roque já está levando um dama G4 e F6. Dama G4 e F6 é muito forte. Então, por exemplo, D5, só que agora dama F3... e se roque novamente F6. E aqui começa a surgir uns temas táticos muito legais. Por exemplo, no caso de G6, o branco pode jogar bispo D3 para eliminar esse cavalo. E já surge aquela ideia tática de chegar com uma dama em H6, jogando com dama E3 e dama H6. Por exemplo, bispo E6, dama E3, rei H8, dama H6, torre G8, torre F4. E agora o branco tem um ataque de mate na posição. Por exemplo, G5, torre E4.
Peão toma, bispo toma, e não tem mais como defender o mate, né, quando tomar. Aqui ainda teria um dama G8 para espernear, mas o preto tá completamente perdido. Se tomar, já tá levando mate em G7. Bom, então aqui dá para ver vários perigos dessa posição, é uma posição bem interessante de se jogar. Então D6 muito passivo, bispo C5 leva o golpe, leva o cavalo por E5, e daí teria outras duas alternativas que são bastante jogadas. Eu vou te dar uma ideia geral, só para você sair desse vídeo já sabendo jogar contra todas as possibilidades, você sair daqui já podendo testar aí no chess.com, já testar nas suas partidas. Bispo B4 é a forma simétrica de jogar, esse lance é muito jogado e a minha recomendação é jogar como se fosse uma abertura italiana, terminando o desenvolvimento com roque D3 e jogando agora com lance cavalo E2, com a ideia de passar esse cavalo para G3, passando ele para a ala do rei e podendo ter algumas possibilidades de ataque nessa ala. Por exemplo, C3, bispo A5, cavalo G3, C6, bispo A4. Se você já jogou uma abertura italiana ou viu alguma posição semelhante, essa posição já vai te lembrar a italiana, aquele centro com C3, D3 e E4, os cavalos em G3 e F3. E depois do lance D4, o branco tem um forte centro de peões, tem uma vantagem de espaço e pode pensar em perspectivas de ataque na ala do rei, como por exemplo, depois de torre 8, bispo C2, H6, H3, bispo E3, tem ideias como dama C1 para sacrificar em H6, tem ideias como A4, B4 para ganhar espaço na ala do rei, e o branco ele vai trabalhando a partida com essa grande vantagem de espaço. Essa é uma posição que eu também já joguei em torneios, essa ideia de jogar o cavalo E2 e cavalo G3, que é uma ideia bem interessante. E por fim, para finalizar aqui todas as opções, existe o Gambito Rubinstein, que é uma alternativa bem interessante. Eu joguei contra isso, acredito que em 2014, um torneio que eu joguei na Bulgária, enfrentando um grande mestre de 2.600 de rating feed chamado Vadja. Eu acredito que é um grande mestre da Romênia, que eu acabei ganhando uma partida muito boa, que ele jogou esse cavalo D4, mas depois não conseguiu muita compensação pelo peão. E uma alternativa interessante, tem várias interessantes, eu joguei, por exemplo, bispo A4 nessa partida que eu falei, mas cavalo E5 é um lance interessante que eu quero te mostrar aqui algumas ideias. Por exemplo, dama E7, atacando o cavalo, e F4, agora defendendo o cavalo de E5. Cavalo B5 para poder jogar D6, então D6, e agora cavalo F3. Dama por E4, cheque, e rei F2. Essa posição é uma posição insana, é uma posição bem caótica, mas vendo as possibilidades eu achei bem interessante por ser uma forma rara de jogar e eu resolvi colocar aqui nesse vídeo para você conhecer também. Tá, que depois de rei F2 tem duas ameaças agora, ameaça de torre 1 cravando a dama e ameaça de cavalo C7 duplo. E um lance como dama C6 para defender C7 pode ser respondido agora com torre E1 cheque. Por exemplo, bispo E7 e agora já tem algumas ideias perigosas. Por exemplo, depois de A4, defende o cavalo e o preto já não pode rocar mais porque esse bispo ele ficou cravado. Sempre que rocar, o bispo está caindo. E o branco já tem uma forte iniciativa na posição. Depois de rei F2, cavalo G4 cheque seria o mais crítico, rei G3. De novo, se jogar dama C6 tem temas semelhantes com torre 1. O preto já teria que perder o roque. E agora, depois de um lance como cavalo D4, dama D7, H3, cavalo F6, rei H2... O preto, ele ficou com o rei no centro, o rei está bem exposto e o branco conseguiu finalmente colocar o rei em segurança, fez uma espécie de um roque artificial e uma posição bem interessante de se jogar de brancas. Bom, a outra alternativa seria a dama G6, então cavalo H4 tocando na dama, dama H5, H3... E essa é uma posição bem pouco explorada, praticamente não tem partidas nessa posição. E depois de dama B5, A4, dama C6, HG4, surge uma posição que você pode testar aí nas suas partidas. É uma posição que, segundo o computador, é uma posição de equilíbrio, mas é um caos completo para os dois lados. O branco tá aí com esse rei em G3, mas o rei... Não sei dizer qual rei que tá mais seguro aqui. Porque o rei branco tá ali em G3, mas o rei preto ele tá em E8 no centro, não pode rocar, tá chegando a torre 1. Então é uma posição que ainda precisa de prática, não tem partidas na posição e fica aí um teste para você fazer, mas é uma posição bem interessante, especialmente se você gosta dessas posições complexas.
Bom, com isso, você tem agora uma arma nova no seu repertório de aberturas. Eu mostrei algumas ideias gerais da posição, mas se de repente você quer aprender mais sobre aberturas, tanto a abertura dos 4 cavalos, quanto outras aberturas, tem um repertório completo de aberturas, eu recomendo que você conheça o Chessflix, que é a nossa escola de treinamentos de xadrez, onde você pode ter aulas comigo e com outros grandes mestres. E dentro do Chessflix, além de ter as nossas trilhas de treinamento para cada faixa de rating, aulas ao vivo, você tem ali o nosso acervo de aberturas, onde você pode aprofundar nas principais aberturas e defesas que existem, com os maiores especialistas em cada uma delas. Se você quer entrar para o Chessflix, é só você entrar para a nossa lista de espera, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, e assim que surgir novas vagas, você vai ser avisado primeiro, podendo entrar para um Chessflix com um bônus exclusivo e por um valor bem abaixo do normal. Beleza? Link tá na descrição do vídeo, primeiro comentário fixado. E com isso, nós vamos chegando ao final desse nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha curtido, tenha aprendido mais e me conta depois nos comentários como que foi o teste aí utilizando a abertura dos 4 cavalos. Vamos encerrando por aqui e até a próxima.